Bom dia. Neste domingo, dia 7 de julho de 2024, vamos com um rapidinho das notícias. Vocês sabem que aqui nós não fazemos notícias sensacionalistas em cima da hora. Nós preferimos ver as notícias, o correr delas ao passar dos dias, para vermos no que estruturalmente essas notícias refletem mudanças ou continuidades neste nosso Brasil. Desta forma, hoje nós vamos trazer, sim, ainda a licença que o Roberto Campos Neto tirou de férias e a substituição de Galípolo ligada a Lula, a partir de agosto, no comando do Banco Central. Esta notícia é extremamente importante e vamos ver por que aqui no nosso Rapidinha das Notícias de hoje. Portanto, assista este vídeo até o final. Também dê o seu comentário, o seu like, o seu joinha, o seu coraçãozinho, a depender da rede em que você está. E também, se você não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal Visão Brasil, apoiando este nosso projeto, que é um projeto de uma esquerda crítica reflexiva. Portanto, apoie-nos. E para você que se inscreveu recentemente e que ainda não nos conhece, eu sou Rui Diamantino, sou este que faz aqui as produções do canal Visão Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você também apoia o nosso canal. Recomende a um amigo, uma amiga, aos seus parentes, estes que têm, claro, um pensamento mais à esquerda e de uma natureza mais reflexiva. Aqui não gostamos de sensacionalismos, nem de bombas, nem de que a casa vai cair ou já caiu. Nós fazemos análise que se chama de pós-fato. Ocorrido o fato, aguardamos vendo os efeitos e aí podemos, sim, analisar de forma mais consistente o que se dá neste nosso país tão vulnerável a notícias, a fake news e a tantos trâmites da informação e da chamada pós-verdade como estamos vivendo depois dos tempos de Bolsonaro. Vamos então hoje trabalhar em cima das notícias relacionadas ao Galípolo e ao Campos Neto no Banco Central, porque esta mudança pode ser fundamental para o caminhar com mais sucesso do governo Lula, deste governo que é de uma verdadeira aliança estabelecida aqui no Brasil contra o anarcocapitalismo e o nazifascismo representado por Bolsonaro e a sua equipe de gente, digamos, criminosa. Vamos então ver quais são essas notícias e os nossos comentários sempre sintéticos. Vamos lá, vamos começar como uma espécie de petisco para este domingo que aqui na Bahia está ensolarado, belamente ensolarado. Vamos lá. Nós vamos começar aqui com a coluna do Reinaldo Azevedo do UOL. É do dia 3 de julho de 2024. Portanto, já foi há 3 dias atrás, mas se coaduna com o que está acontecendo no nosso país a esta altura. Ele diz: Lula está certo, mas alimenta o político ao bater em Superman da Faria Lima. E aí, o que nos diz o nosso Reinaldo de Azevedo? Vamos lá. Será que eu acho que Lula está certo no mérito em sua irritação com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central? Sim, já escrevi e falei a respeito. Ou seja, o tio Rei, a razão a Lula em Lula bater no Campos Neto. E realmente Campos Neto tem se mostrado um entrave para o caminhamento da política econômica de Lula, que é uma política de restauração da economia, com maior distribuição de renda, emprego e consumo. Uma política absolutamente liberal, com um cunho social, que é o que o governo de Lula faz. Será que eu acho que Lula faz bem em criticá-lo publicamente em atacar a falsa autonomia do Banco Central? Não. Aí o nosso tio Rei faz uma ponderação. E também já disse isso. Já chegou lá, mas faço antes algumas considerações. Ele diz: não existe Banco Central realmente autônomo em lugar nenhum do mundo. Sempre se é autônomo em relação a alguém ou alguma coisa. Os que propugnam por essa tal autonomia entendem que o outro a ser esconjurado ou afastado são os governos, mas nunca os que querem governar os governos sem precisar ganhar eleições para isso. O que é que tio Rei fala aqui? Ou seja, os bancos centrais querem autonomia para mandar na economia, desarticulado com o governo que foi eleito pelo povo. E aí, essas autonomias de bancos centrais, espalhadas por aí pelo mundo, que se querem autônomos, na verdade acabam servindo àqueles que são donos do capital, principalmente do capital especulativo, do capital financeirista, aqueles que querem viver de rendas, de juros, e não da produção. Portanto, é um Banco Central autônomo que não atende à autonomia real, ou seja, está funcionando em detrimento, ou melhor, em função das necessidades da população, mas sim em detrimento da população e que está a favor dos financistas, dos donos do capital local, ou seja, das elites. Continua tio Rei. Quando numa democracia a autoridade monetária autônoma resiste ao executivo e eventualmente ao Congresso, tensiona a relação com representantes eleitos, certo? Claro, claro. O Banco Central se opõe àqueles que estão eleitos pelo povo para governar o país e os destinos do país. Pergunta de resposta óbvia. E como estão os eleitos? Sim, os mercados. Olha aí, o que são os mercados? É o que eu chamo de o mercado. Essa entidade que está aí oculta, mandando nos destinos do país e que é o conglomerado das elites financeiras de um país, no caso do nosso país, o Brasil. O Banco Central brasileiro poderia dizer um non ducor duco, ou seja, não sou conduzido, conduzo? Um ente que é um mero canal das expectativas não é uma autoridade, mas um autorizado. Ou seja, tio Rei aqui está dizendo, se você realmente não conduz a política econômica de um Banco Central, ou ditado por um Banco Central, de forma autonômica,
você atende a uma certa expectativa, que comumente, no caso do Banco Central, não tem sido do povo, da população, do governo e do Congresso, naturalmente você está sendo autorizado, sim, no caso, pelo o mercado, como ele chama aqui de os mercados, ou seja, das elites financeiras. Contraria o primeiro sentido do adjetivo autônomo no ROAS, o dicionário ROAS, dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta sem posições de outrem. O mínimo de honestidade intelectual apontará a incongruência no caso entre definição e prática. Vamos parar aqui. Vê-se no artigo do tio Rei, do Reinaldo Azevedo, ele está, naturalmente, mostrando que este Banco Central não tem autonomia nenhuma. Na verdade, serve ao mercado, aos mercados, como ele chama no seu artigo. Não se trata, portanto, de um Banco Central que visa realmente uma política econômica de contenção de inflação, de organização dos juros, para que a nação possa progredir. Ela sempre tem uma finalidade de servir a algo ou alguém, e que comumente não é o Congresso nem o governo. Daí a crítica de Lula ao Banco Central, e centrado principalmente na figura do Roberto Campos Neto. A luta foi intensa, as críticas de Lula parecem ter valido, porque o Campos Neto pediu licença durante algum tempo. E agora surge a notícia de que o Galípolo, que foi indicado pelo Lula para o Banco Central, que participou da organização da transição do governo Lula para esta atual gestão, depois da derrota do Bolsonaro nas eleições de 22, e que participou, sim, das atividades, ou seja, esteve ligado ao Haddad no Ministério da Fazenda. Galípolo deve assumir o Banco Central, e isso representa uma esperança de que a política de juros no país possa ser realmente mais consentânea com a proposta de governo de Lula de governar para que haja geração de renda, geração de consumo, geração de empregos através de uma diminuição dos juros e de uma maior possibilidade de financiamento da produção, fazendo com que haja, sim, maior distribuição de rendas através do emprego, através do consumo, através do aumento da produção, através do incremento ao processo industrial, em detrimento do simples movimento especulativo do capital financeirista que deseja manter juros altos para ganhar com isso apenas para geração de títulos e de números que são indicadores, mas que geram dívidas enormes para o governo através da sua dívida pública, hoje calculada em torno de 840 bilhões de reais por ano. Vamos ver então a notícia sobre o Galípolo. Vamos lá. E aqui está no BNews. Economia e mercado. Saiba quem será o novo presidente do Banco Central a partir de agosto de 2024. Saiba quem será o novo presidente do Banco Central a partir de agosto de 2024. Está na coluna de Economia e Mercado, e a Verônica Macedo é quem assina. Foi publicado no dia 7 de julho de 2024, às 9h29. Portanto, hoje, essa aqui é uma notícia bem saída do forninho, às 9h41. Vamos lá. Gabriel Galípolo será o novo presidente do Banco Central a partir de agosto de 2024, conforme noticiou a coluna de Lauro Jardim de O Globo. Segundo a reportagem, o mês de anúncio foi sugerido pelo atual presidente do Banco Central e por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo, onde também atuou como docente nos cursos de graduação de 2006 a 2012. É pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Portanto, é uma pessoa que tem, claro, um background no campo da economia bastante amplo. É visto pela classe política e econômica como heterodoxo, um desenvolvimentista moderado, que defende de forma equilibrada a participação do Estado em setores estratégicos para o crescimento da nação. Portanto, faz parte de um certo perfil, quase que de centro, um centro liberalista social, que é o perfil do governo de Lula. O economista Gabriel Murica Galípolo integrou a equipe de transição de governo e foi peça fundamental na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda, conduzido por Fernando Haddad. Temos aí, então, o delinear de um cenário positivo para a economia brasileira, mas não só para a economia brasileira, entenda-se, para a vida socioeconômica, social do Brasil. Porque com a liberação dos juros, dessa alta carga em que hoje nós estamos, na Selic, para uma diminuição, primeiro, fará com que o governo economize o pagamento de juros da dívida, deixando dinheiro para programas sociais e outros programas necessários para o nosso país poder alavancar a sua economia, a sua vida social, a distribuição de renda. Por outro lado, também vemos aí um aspecto positivo com o programa de Lula, o seu programa econômico, que tem, repito, uma visão liberal social, não é um programa de esquerda, é um programa liberal social, ou seja, um programa voltado para uma economia capitalística, ponderada, com possibilidade de distribuição de renda e a criação de mais bem-estar social através dos programas sociais custeados pelo governo, mas também com incentivo ao aumento de renda por empregos, ou seja, pelo aumento da empregabilidade no país. Com tudo isso, a economia ela cresce, o país cresce de uma forma mais orgânica e não destemperada e concentradora como foi durante o governo de Bolsonaro. Então, o que nós temos hoje é uma possibilidade muito grande de termos o Brasil saindo dessa atual situação para uma outra situação. Se o Galípolo realmente for fiel ao programa de Lula, poderemos ter, sim, agora uma conduta, a partir do Banco Central, de uma conduta econômica mais consentânea com o programa de Lula e mais favorável à grande maioria da população brasileira.
O que ainda tem Lula por enfrentar para que seu programa faça valer no país, ainda, claro, é o Congresso, que é liderado por o Lira e pelo senador que tem as suas variações para lá e para cá, favorável ao bolsonarismo e às vezes recua. Portanto, o Lula ainda vai enfrentar dificuldades, mas esta é uma frente com a qual ele se bateu como herança do bolsonarismo e que, se vencer, poderá, sim, a partir de então, trazer para o Brasil estes novos ventos da sua economia e da sua vida social ou socioeconômica, com mais atividade de renda, emprego e consumo, é o que ele sempre propôs. Nada de socialismo, nada de comunismo, muito pelo contrário. País de economia liberal com preocupações sociais, como precisa ser, aliás, num país tão desigual como é o nosso Brasil. Um abraço e até outra oportunidade.